Estou a residir na Suíça desde agosto do ano passado e solicitaram-me, de facto, para investigar sobre a presença das irmãs. Foi uma situação não exatamente caricata, investigar sobre as irmãs e, de facto, eu não encontrava referência nenhuma, porque, de facto, não existe mais comunidade da apresentação de Maria na Suíça. Não existe mais nada. Existe uma irmã que enfrentou a tempestade, a irmã Pia Fischli, com a qual trabalhei, e ela ainda me enviou uma mensagem há poucos instantes, ainda se encontra em Las Palmas e espera apanhar o voo das 17h20 hoje. Esperemos que a tempestade cesse. Em todo caso, quero prestar homenagem à irmã Pia Fischli, que é a única suíça residente na Suíça e que, portanto, por esse motivo, não reside mais em comunidade, mas que continua a exercer um trabalho pastoral fecundo. Posso disso testemunhar daquilo que eu vi na cidade de Lausanne. Eu próprio resido na cidade de Genebra. O que vos queria partilhar era um pouco as condições da chegada das irmãs da apresentação na Suíça. O contexto complexo, o panorama político, o panorama social e religioso que tornou difícil a chegada das irmãs, prolongando a resiliência, prolongando a forma como Marie Rivière, ao longo das suas fundações, essa mesma dificuldade, mas num contexto especificamente suíço, as irmãs vão enfrentar para fundarem em vários locais e particularmente em Lausanne, numa situação religiosa que me faz lembrar as carmelitas, quando, por exemplo, foram para a Bélgica ou para a França, era quase um comportamento heroico devido às condições de luta contra o catolicismo. Então, a primeira fundação fora da França foi numa localidade que hoje se encontra em França, que é Saint-Julien-en-Genevois, muito próximo de Genebra, que na altura pertencia aos Estados Sardos. A poucos quilómetros de Genebra existe uma pequena cidade que se chama Carouge, e nessa cidade, essa cidade foi fundada sobretudo por população sarda, que marcou o perfil desta cidade até hoje. Mas será a partir de 1836 que as Irmãs da Apresentação de Maria vão realmente passar a fronteira e efetuar na Suíça uma série de fundações. É nesse país que Madre Leontina de Ornelas, Madre Trindade, vai conhecer a congregação, como já foi dito esta manhã, no início desta manhã, a partir de 1915, na cidade de Lausanne. E como sabemos, e por isso nos encontramos neste congresso internacional, é na Madeira que ela fundará a congregação antes de a difundir no resto do nosso país. Mas como era a Suíça na época da fundação da congregação? Nos finais do século XVIII, a Suíça ainda procurava a sua unidade. A ligação federal entre os vários cantões, e aqui para os nossos compatriotas, para vocês perceberem o que é um cantão, tem que pôr na cabeça que um cantão é um país. Ou seja, de facto, cada cantão é tão diferente do outro cantão vizinho que, para nós percebermos, temos que compreender um cantão é um país. Dou-vos um exemplo. Em Genebra, as pessoas idosas
tem uma assistência social que é totalmente diferente da assistência social no cantão de Friburgo. As condições, o financiamento é totalmente diferente. Então, quando passamos de um cantão para o outro, é como se mudássemos de país. Eu, no final do mês de agosto, vou deixar Genebra, vou para Zurique e já sei que vou encontrar uma situação bastante diferente. Então, isso vai marcar duravelmente a fundação das Irmãs da Apresentação na Suíça e também vai dificultar futuramente, é a minha opinião, a consolidação da Apresentação de Maria. São irmãs francesas, e com todo o respeito pelos meus amigos franceses, têm uma cabeça francesa. E então, entrar numa perspectiva suíça vai se tornar complicado. Ou seja, as categorias mentais que elas vão levar têm a ideia de um país unificado, quando a Suíça é um país de grandes particularidades. Havia uma grande hostilidade entre cantões, maioritariamente católicos e protestantes, entre regiões urbanas e rurais. E isso continua até hoje. Enfim, com matizes diferentes, mas as particularidades são sempre muito marcadas. Os cantões católicos opõem-se a todas as medidas que viessem reforçar a unidade federal por temerem que essas favorecem os grandes cantões protestantes. É por isso que o cantão de Genebra, onde resido, a área geográfica da cidade é muito pequena. Cada vez que damos um passo, estamos na França. E eu perguntei, porquê? Porquê é que a área é tão pequena? Simplesmente porque as autoridades federais de Genebra não quiseram. Poderiam ter um território maior, mas não quiseram. Porquê? Porque tinham medo que a população católica depois se tornasse maioritária no cantão de Genebra. Simplesmente por isso. Por esse motivo, e até 1798, o cantão de Vaud, V-A-U-D, ao qual pertence Lausanne, não estava ainda unificado e encontrava-se sob a dominação da cidade e do cantão de Berna, um cantão de língua alemã. E deixava, portanto, os valdenses, os habitantes do cantão de Lausanne, sob o seu domínio. Apesar disso, vários atores culturais trabalhavam no sentido de reforçarem a cultura e o bem-estar do povo. Isso vai conduzir à plena emancipação do cantão, que foi proclamado a 24 de janeiro de 1798. Devemos lembrar que a Suíça só assume a sua forma geográfica definitiva em 1815. E só em 1848 é que ela se constitui no plano político ao adotar o Pacto Federal que tinha sido assinado em 1815, erigindo-se, então, em Confederação, nunca esqueçamos este termo, Confederação de Estados Soberanos. A sede do governo da Confederação vai se situar na cidade de Berna, um cantão de língua alemã, mas situa-se justamente a meio caminho dos cantões de língua alemã e os cantões de língua francesa. Hoje, a Suíça conta com 26 cantões. É, pois, no seio desta imensa variedade que chegam as Irmãs da Apresentação de Maria. A cidade de Lausanne, onde elas se vão enraizar, em particular em três localizações, é um território onde foram também acolhidos 1.500 franceses e cidadãos da Saboia vizinha, o antigo Reino da Saboia, que hoje faz parte da França, portanto, ainda não pertencia à França, e estes cidadãos franceses refugiam-se em Lausanne entre 1791 e 1796,
solicitando asilo e hospitalidade. No ano seguinte, em 1797, Napoleão Bonaparte atravessa a Suíça, pensando ter razão em intervir neste território, e o acolhimento vai evoluir entre aclamação e a indiferença. Napoleão decide que o seu diretório interviesse rapidamente e cada cantão vai reagir, como é hábito na Suíça, à sua maneira. Ou seja, não há união contra o invasor. Por esse motivo, a balbuciante confederação cai por terra. A Dieta, ou seja, a autoridade federal, constituída por embaixadores dos cantões e dos países aliados, que se reunia uma ou duas vezes por ano, não ousou tomar medidas militares eficazes, apenas se limitou a renovar as antigas alianças. Finalmente, esta invasão foi positiva, pois teve como resultado que o Diretório francês dotou a Suíça de uma Constituição unitária e democrática. O novo regime lançou reformas judiciosas e, em 1802, Bonaparte ordenou a retirada das tropas francesas. Impôs a sua mediação e fez redigir uma Constituição Federal e Constituições cantonais. O Ato de Mediação de 1803. Este ato pôs fim às querelas internas. Isto tornou possível a estabilidade durante 10 anos. Foi assim que o cantão de Vaud, onde se encontra a cidade de Lausanne, como os outros cantões, fizeram a aprendizagem como Estados soberanos no seio de um sistema federativo. Mas Napoleão não tinha concedido à Confederação a liberdade total. Impôs-lhe uma neutralidade favorável à França. A 23 de dezembro de 1813, o ato de mediação foi abolido e a neutralidade da Suíça foi proclamada. Porém, não estando suficientemente armada e muito dividida, a Confederação não conseguiu impedir os aliados, em particular os austríacos, de atravessar o seu território. Em março de 1815, o Congresso de Viena estatuou sobre o destino da Suíça. As potências reconhecem a sua neutralidade perpétua, juntando-lhe 3 novos cantões. Após longas discussões, o Pacto Federal é assinado em 1815 pelos 22 cantões, que hoje são 26. A autoridade da Confederação é a Dieta, os cantões são Estados soberanos, mas organizam-se individualmente. Cada um atribui-se a sua Constituição e, inclusive, alguns cantões restringem as liberdades constituídas pela mediação. A saber, liberdade de imprensa. Vários cantões proíbem os jornais. Liberdade religiosa. Só o culto oficial protestante ou católico é autorizado. Liberdade política. Nenhum recurso é admitido contra as decisões da autoridade. Liberdade de circulação e de estabelecimento. É necessário um passaporte para circular de um cantão para outro. Apesar das restrições, a Suíça não escapou aos movimentos de ideias que agitaram a Europa. Por esse motivo que os cantões protestantes são marcados por volta de 1820 pelo movimento religioso do acordar, chamado Réveil, um movimento que tende a reanimar a fé e a acordar a vocação cristã. E aqui passo a abordar qual é a situação do catolicismo no cantão de Vaud, cantão onde vai chegar Madre Leontina, Trindade. Volto um tempo atrás. Em 1536, a Reforma, as diferentes invasões só tinham deixado subsistir 3 paróquias católicas no país de Vaud. Paróquias que estavam então sob a proteção de Friburgo, que sempre foi um cantão católico. A única religião tolerada no cantão de Vaud foi o protestantismo, o calvinista, e isso em virtude da liberdade de consciência. Os católicos que desejavam assistir à missa deviam ir até uma dessas paróquias,
situadas a cerca de 20 quilómetros de Lausanne. Uma exceção é feita em relação aos nobres estrangeiros, que vinham fazer férias ou em tratamento médico, eram sobretudo franceses, que podem trazer com eles um capelão. É um deles que, em 1783, celebrou a missa numa casa colocada à sua disposição e assim vai preparar o restabelecimento do culto católico. E isso vai perdurar até a Revolução Francesa. Desde o início, os migrantes franceses passaram pela Suíça e alguns deles estabeleceram-se em Lausanne, que viu a sua população aumentar rapidamente em pouco tempo. Durante 5 anos, os refugiados sentiram-se em segurança em Lausanne, mas os responsáveis de Berna tiveram de ceder à insistência do governo francês e, em 1796, os refugiados foram obrigados a deixar Lausanne, à exceção de uma centena, que não estavam atingidos por esse decreto, e entre eles a baronesa d'Olcá. Sendo de origem desconhecida, esta baronesa, ela instalou-se em Lausanne em maio de 1792. Logo que chegou, ela abriu a sua casa aos sacerdotes migrantes e, em setembro, ela reteve um sacerdote, o padre Gresset, como capelão. Ela vai transformar um dos seus salões em capela e abriu-a aos católicos da cidade de Lausanne. É pouco provável que o governo de Berna, que era uma certa distância, tenha concedido à baronesa uma autorização especial e formal para celebrar a missa numa casa. Por ocasião do decreto de Berna, o padre Gresset teve de partir, mas insistiram junto do oficial de justiça de Lausanne a favor de Monsieur Vivian, a 31 de outubro de 1796, e a Comissão dos Estrangeiros escreveu ao oficial de justiça: à recomendação da Vossa Senhoria unicamente, a ilustre Câmara isenta o padre Vivian, sacerdote deportado, com 77 anos de idade, quase surdo, tendo a vista baixa e sem grandes recursos, a obrigação de passar o Jura, região fronteira. Foi dessa forma que o Sr. Vivian conseguiu permanecer em Lausanne e assim assegurar o culto católico em Lausanne. As autoridades de Lausanne, que se formaram após a Revolução, não colocaram obstáculos às celebrações litúrgicas. Apenas se constata que o município pediu em julho de 1803 que a hora da missa coincidisse com a dos sermões, ou seja, com as celebrações protestantes. A 8 de dezembro de 1806, os católicos dirigiram uma petição ao Estado de Vaud, ao cantão de Vaud, na qual reclamavam um local maior. Esta petição foi apoiada sucessivamente pelo núncio que se encontrava na cidade de Lucerna e pela Embaixada da França na Suíça. Só a 10 de junho de 1810 é que o Grande Conselho, poder legislativo, do cantão de Vaud, vai adotar uma lei autorizando o exercício do culto católico. E de 1812 a 1828, o templo de Saint-Étienne, templo protestante, é colocado à disposição e devia ser partilhado com os protestantes alemães. Os católicos só estavam autorizados a ocupar a capela protestante no domingo de manhã das 7 às 9h30 e de tarde das 15 às 16. Na sequência, os alemães também tiveram de partilhar o local com os anglicanos. Qualquer cerimónia católica, quaisquer sinais religiosos eram proibidos. Alguns incidentes provocados pelos protestantes, invadindo a igreja antes do final da celebração, levaram a que o pároco dessa época, o padre Sylvain Redard, a decidir a construção de uma igreja católica independente. A paróquia contava então com 700 católicos, aos quais era necessário acrescentar 500 outros durante o verão, veraneantes e sazonais. A autorização para a construção foi concedida a 10 de agosto de 1828 e a igreja foi consagrada pelo bispo
em 1835. Doravante, os católicos vão ter o seu próprio local de culto. Era necessário, portanto, organizar a paróquia, o que realizou o pároco. Logo, em 1837, outras paróquias rapidamente se vão constituir no resto do cantão. Já em 1816, uma escola foi aberta com uma dezena de rapazes, a obra desenvolve-se rapidamente e uma classe para raparigas foi aberto. Em 1834, quando a diretora apresentou a sua demissão, o padre Redar pensou em confiar essas crianças a religiosas. Após várias tentativas, recebeu do governo a autorização esperada, sob reserva do seu direito de polícia em relação aos estrangeiros. As duas partes não se entendiam em relação à escolha dos mestres, nem em relação aos manuais a serem utilizados. O assunto ficou em espera e foram chamadas, então, as Irmãs da Apresentação de Maria, cuja sede histórica é até hoje a localidade de Bourg-Saint-Andéol, na região francesa da Ardèche. Então temos justamente esta carta que é dirigida às irmãs sobre a chegada das irmãs. Quais são estas circunstâncias? A questão que você me colocou uma vez cumpre-se hoje. Não se falava mais em Lausanne das irmãs projetadas? Pois bem, o senhor pároco acabou de me dizer se ela podia contar com 3 irmãs. É aqui onde é necessário mexermos-nos, em vez de faltarmos, pois é questão de edificar uma população protestante e de ali integrar as crianças católicas mais ou menos expostas. Não é necessário perder coragem quando você tenha já uma bem capaz. As 2 outras irmãs podem ser medíocres, desde que sejam edificantes. Também não deverá ficar alarmada com a modicidade dos recursos, porque no início o pároco ficará em dificuldade. E em seguida, quando vocês forem conhecidas, vocês serão amadas, gratificadas com presentes e em seguida com dotações. O mérito é apreciado nessas cidades. Procuremos Deus e a sua justiça, procuremos as almas. Na sua reunião, um pouco mais longe, na sua reunião de 24 de fevereiro, o Conselho de Administração da Congregação decidiu aceitar a proposta do padre Sylvain Redard. No ano de 1841, as irmãs respondem, estão presentes várias irmãs, as irmãs Marie-Arsène Berthois, a superiora-geral, Marie-Célestine, Joseph, Rosalie e Sophie, secretária. Após terem invocado as luzes do Espírito Santo através da oração habitual, o senhor superior colocou em deliberação o pedido que fez o deão Padre Sylvain de 3 membros da congregação para estabelecer uma escola na sua paróquia. Sobre isso, o Conselho deliberando e considerando. Sobre o pedido do senhor pároco de Lausanne, que esta paróquia católica, no seio de uma grande cidade protestante, merecia um esforço muito particular. Considerando que 3 irmãs instruídas e cheias de zelo poderiam ali fazer um grande bem, não somente entre as jovens raparigas, mas também entre a população, por exemplo, em relação à modéstia, ao recolhimento e à piedade. Considerando que os protestantes de Lausanne não são hostis aos católicos, visto que vivem em paz com eles, e inclusivamente afeiçoam o respeitável pároco, o qual em cada ano tem a consolação de acolher alguns no seio da Igreja Católica. Considerando que essas felizes disposições pronunciam que os pequenos trabalhos das irmãs não permanecerão sem sucesso, foi decidido, termina a carta, escrita pelas irmãs, de forma unânime que seria aceita a proposta do senhor pároco, ao qual lhe escreveriam para o confortar, e que a diretora de Saint-Julien iria a Lausanne para conferir com ele sobre esse projeto. No dia 21 de abril do mesmo ano, chegam a Lausanne 3 religiosas, a irmã Saint-Paul Lafayol, a irmã Saint-Fortuné Charrier,
a irmã Adrienne Chardon. Elas foram bem acolhidas pelos católicos da cidade, bem como pelos alunos. Eis como elas contam a chegada. Eis-nos finalmente chegadas, muito honrada Madre. Sob a conduta da amável Providência, fizemos uma viagem feliz e agradável. Maria, que nós tínhamos escolhido como protetora, fez brilhar nos nossos olhos os raios mais doces de esperança. Os nossos corações dilataram-se e a maior confiança sobreveio perante os temores e as apreensões que nos oprimiam antes da nossa partida e durante os primeiros dias de viagem. Você teria dito, boa Madre, que um anjo se tinha adiantado para preparar a nossa chegada a Lausanne. Ao ver-nos, cada um exprimia a sua alegria. Até os empregados da aduana nos saudaram com esta exclamação: ó, minhas senhoras, que bem vocês vão fazer. Apenas para concluir, as três principais localizações das irmãs é o colégio, a Escola Notre-Dame, que existe até hoje, e, curiosamente, o diretor atual do colégio é um palestiniano com o qual estive, portanto, o diretor é palestiniano. O Colégio Notre-Dame, ou o Instituto Católico, que foi aí, nesse local, junto a esta igreja do que vos falei sobre as circunstâncias da construção da igreja, foi aí que se constituiu este polo ao lado desta igreja, que é um polo muito identitário quando se chega a Lausanne, porque a igreja está num ponto alto, é bastante visível, bastante bem identificável. Depois, outro polo que as irmãs tiveram, em Lausanne, é um lar de acolhimento para jovens moças, que já passou por várias mãos depois da saída das irmãs. Atualmente é uma congregação jovem fundada na Argentina, que possui a direção desse lar. E depois o famoso colégio, que teve uma grande projeção, que é o Colégio do Monte Olivet. Portanto, são três localizações em vários pontos da cidade em que realmente a congregação da Apresentação de Maria criou raízes profundas até hoje. De forma um pouco humorística, visitei os três locais, naturalmente, e no Monte Olivet, a igreja de Monte Olivet, enfim, a capela de Monte Olivet, tive a ocasião de visitar o órgão que foi pago a expensas do famoso Charlie Chaplin, porque as filhas do Charlie Chaplin frequentavam o colégio de Monte Olivet no tempo das irmãs.